Nós estamos vindo de uma série chamada Famintos. Famintos do quê? Da presença. Mas hoje nós vamos falar de uma fome de justiça, uma fome da verdade. Como nesse tempo não seremos enganados? Você não tem a sensação de que não podemos confiar em ninguém? No que acreditar? São tantas vozes, são tantas pessoas falando, que fica difícil nós sabermos quem fala a verdade. Nós estamos no tempo das fake news. Parece que todos tentam nos enganar. Mas deixa eu dizer para você que existe uma verdade, uma única verdade. E é sobre essa verdade que eu quero falar hoje, ministrar aquilo que o Senhor ministrou no meu coração nessa semana. Nós estamos com fome da verdade. E eu quero ler com você hoje, estudar um pouquinho do livro de Atos, capítulo 1, versículo 6. Eu estou muito cansada de vivermos tantos falsos testemunhos a respeito da igreja. Mas eu, como cristã, eu sinto uma grande necessidade de falar apenas quando for necessário. E as palavras que eu usar não precisa ser argumentos meus humanos. Eu tenho trocado o meu acho pelo que está escrito. Porque os tempos são maus. E vão sim se levantar muitas pessoas para enganar, para confundir. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus e buscar vivermos uma vida de verdade. Sabe que tem gente que mente tanto que até acredita na sua própria mentira. Mas o Senhor tem nos chamado para nós sermos testemunho do Evangelho do Senhor, testemunhos de Cristo. E como isso acontece? E eu quero compartilhar com você o que o mundo espiritual fala sobre a verdade. Atos capítulo 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Você pode repetir comigo? Autoridade. Mas recebereis poder. Você pode repetir: poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, que estáis olhando para as alturas, esse Jesus que dentre vós foi assunto, ao céu virá, do modo como vistes subir. Essa é uma verdade incontestável. Quem estava lá, viu. Os discípulos viram. Mas como eu vou testemunhar algo que eu não estava presente? Quantos aqui já foram assaltados? Infelizmente muita gente, né? Quem não foi, em nome de Jesus não será, né? Eu uma vez fui assaltada e os meus documentos foram parar num esquema lá de estelionatário lá, e me chamaram na Polícia Federal para depor. Pensa num nervoso. Eu não tinha feito nada, gente. Eram só meus documentos estavam lá. Mas me chamaram para reconhecer as pessoas. 1 ano depois que o assalto tinha acontecido.
Quando eu cheguei lá, tinham 5 homens, e todos bem diferentes, e eu não consegui reconhecer. Eu olhei, eu estava no lugar, eu vi, eu presenciei, eu vivi, mas eu não conseguia lembrar quem é que era a pessoa. Eles não me viam, não era por medo não, era só eu dizer, foi ele, mas não sabia dizer. A verdade é que ser testemunha de algo é a gente poder atestar a veracidade, a validade legal do que aconteceu. Então eu estava me perguntando, Senhor, como eu vou falar quem tu era, o que tu fez, das maravilhas, se eu não estive lá? Então, lendo o livro de Atos, o Senhor falou muito forte ao meu coração. Liane, você recebeu poder do alto. É através do Espírito Santo que nós podemos testemunhar com autoridade, poder, legalidade, quem Jesus Cristo é. Mas muitas vezes nos acovardamos para fazer isso. Se o Senhor nos chamou para sermos testemunha de quem Jesus é, do que aconteceu, do que Ele faz e o que está por vir, por que a gente se acovarda? Deixa eu contar um segredo. Mãe protege os filhos e se preocupa com o sentimento deles. Se eles estão confortáveis, se eles estão quentinhos, se eles estão com saúde, se eles estão saciados, se eles estão bem dormidos. É verdade ou não é, mamães? Pai se preocupa em os filhos saberem resolver situações. Por isso, quem tem filho homem, filho menino? Por isso que de vez em quando o pai joga futebol e dá rasteira na criancinha. Para ver como se comporta, como reage, como se defende. Brinca de lutinha e dá mata-leão na criança. Aí a mãe intercede, né? Larga, por favor, tá machucando o guri. Eu quero ver se solta. Achei que era só lá em casa. Por quê? Porque o pai quer que os filhos aprendam a resolver situações. Querem que os filhos cresçam e tenham maturidade. Deixa eu te contar, Deus Pai levou Jesus Cristo, mas enviou o Espírito Santo, porque saberia que nós precisaríamos de ajuda para resolver algumas situações. Não nos deixou só, mas também nos revestiu de poder e autoridade, para que nós possamos lutar, para que nós possamos vencer, para que nós possamos viver libertação, através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo não é só uma manifestação de línguas e de um sentimento que nos enche e que nos dá uma sensação boa de paz. É muito mais do que isso. E nós vamos ver aqui no texto que o Espírito Santo é através dele que nós temos entendimento da palavra de Deus. É aqui que a Bíblia, que a palavra de Deus ganha vida e ganha sentido para as nossas vidas. Mas não pode vivermos dizendo que somos batizados no Espírito Santo e permanecemos iníquos, mentirosos, caluniadores, perversos, corruptos. Aonde há luz, as trevas não habitam. E aonde há trevas, o Espírito de Deus não pode se manifestar. Eita! Eita! Tá, já vou me acalmar, calma. Igreja, o Senhor quer tanto corações compungidos. O Senhor tem clamado tanto por santidade, por arrependimento. Por que dizemos que somos cheios do Espírito Santo, se no dia a dia damos mau testemunho de quem Cristo é em nossas vidas? Por que não consertamos o nosso casamento? Por quê? Tantas pessoas sofrendo no casamento, porque falta aquela humildade,
Aquela manifestação do Espírito Santo em dizer: ei, eu estou errando contigo. Eu gosto muito da pastora Raquel Lima. E eu sempre li Provérbios 31. Mas ela trouxe uma revelação sobre um texto da mulher tola. Quem já viu? E agora lá em casa, de vez em quando, bem de vez em quando, quando o pastor Sinésio fala assim: amor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu falo assim: calma, hoje eu acordei a mulher tola. Não me provoca. Que hoje, se bobear, eu destruo com as minhas próprias mãos. Tem dia que a gente acorda tola, não tem? Mas não pode. A gente tem que buscar o Espírito Santo, fazer morrer a carne. E quantas vezes no nosso casamento nós não somos sinceros em falar: eu preciso de ajuda nessa área, eu não consigo me resolver, eu preciso de você. Ao invés de ficar achando problema e acusando todo mundo, menos reconhecer os seus erros. Nós precisamos viver na verdade e trazermos as situações à luz para que o Espírito Santo de Deus possa se manifestar e ali haja cura, libertação, salvação, restauração. Os divórcios acontecem. Pode aplaudir a Jesus, glória a Deus. Os divórcios acontecem pela dureza do coração. As separações de relacionamentos, de amizade, é por causa da dureza do coração. Nós deveríamos ser tardios em nos irarmos, mas nós somos precipitados. Primeiro a gente se indigna, a gente toca os pés nos outros, e depois a gente tenta resolver. Fala, Jeová. O Senhor tem nos chamado para um tempo de luz sobre as trevas, e nós precisamos corrigir o nosso coração, nós precisamos estarmos abertos a sermos mudados e transformados, e isso não é fácil, mas é necessário. E não, você não vai lutar sozinho contra a carne, o Espírito Santo de Deus está em você, amém? Recebe, crente. Contra fatos não há argumentos. Os discípulos estavam com Jesus, registrando tudo o que eles viam. E o que eu acho mais lindo na Bíblia é que você pode pegar vários livros diferentes que contam a mesma história, e nenhuma delas se contradiz. Você pode pegar o Antigo Testamento e coisas que acontecem no Novo Testamento, elas não se contradizem. Porque a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Então nós precisamos falar aquilo que nós estamos vendo sobre quem Jesus é. Somos esse testemunho vivo de quem Cristo é. E nós precisamos dar um bom testemunho. Eu cresci num lar cristão ouvindo meus pais falarem: troca de roupa para ir para a igreja para não dar mau testemunho. Não é porque estava bonito ou estava feio, é para dar bom testemunho. Filha, tu vai ter que parar de andar com fulana. Fulana está muito namoradeira, não está dando bom testemunho. Vão achar que você é igual. É. Bom testemunho. Então nós precisamos, dia após dia, dar bom testemunho. Não adianta nada a gente dizer que somos cristãos se a nossa reputação não honrar o Senhor. Sabe, depois que a gente morre, a gente vira pó. Não sobra nada. Crente sobe, né? Vai para a glória. Mas não sobra nada. Mas sobra a reputação. Fulana fazia, fulana dizia. É legado. Teus filhos vão falar aquilo que eles viam você fazer. Reputação. Mas nós vivemos uma mentira do diabo, em que cada um vive o que quiser e que ninguém tem que prestar contas. Mas não é o que a palavra de Deus diz. Quando Jesus estava com os discípulos, Ele falou: vocês vão receber poder e autoridade, vocês serão minhas
testemunhas. Então a gente não pode ser crente meia boca. A gente tem que ser crente de verdade. A gente tem que honrar o nome do Senhor e deixar legado. Você pode aplaudir. Você tem um monte de pessoas olhando o que você faz. Líderes, vocês têm um monte de pessoas olhando o que você faz. Papai e mamãe, vocês têm um monte de pessoinhas olhando o que vocês fazem. Professoras, vocês têm um monte de alunos olhando a conduta de vocês. Você inspira pessoas. Então, seja responsável pelas suas atitudes. Zele pela reputação que vem dos céus. Em Atos 2, então cumpriu-se o Pentecostes. Todos foram cheios do Espírito Santo. Se cumpriu a profecia. E os discípulos, eles estavam em Jerusalém e eles começaram a falar em outros idiomas. E no versículo 11, judeus, prosélitos, crentes e arábios disseram: como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Você entende? Que daqui a pouco eu estou aqui e começo a falar japonês. Para que um japonês conheça a glória de Deus, porque agora eu testemunho quem Jesus é. Para que ele entenda. Isso é poderoso. Mas ao mesmo tempo que a manifestação da glória de Deus estava acontecendo, zombadores se levantaram para rir, para debochar. Você pode ler depois versículo 11 do capítulo 2, 11, 12 e 13. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Deixa eu te dizer, muitas pessoas aqui são novas convertidas. Teu vocabulário começa a mudar, porque tu começa a contar o que tu está vivendo. E muitos vão debochar, às vezes é família. Hoje alguns almoçaram com família que ainda não conhece Jesus. E às vezes você vai ouvir coisas que vai doer. Mas deixa eu te dizer, não pega para ti não. As pessoas riem, debocham do que elas não conhecem. Porque o dia que elas experimentarem a manifestação do poder de Deus, elas fazem aviãozinho, elas rodopeiam, elas leem a Bíblia, elas enxergam. Elas não duvidam, elas creem. Só ri, só critica quem não conhece. Quem nunca provou, quem nunca experimentou, não vai entender o que é viver uma vida de santidade, o que é viver uma vida na presença do Senhor, o que é acordar de manhã e pensar: o meu Deus está comigo, o meu dia amanheceu, as misericórdias se renovaram, a presença do Senhor está aqui, a minha casa é a habitação do Senhor. Eu me rendo ao Senhor. É a presença, é a presença, é a presença. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é no mundo espiritual. Deixa rir, deixa criticar, deixa falar. Mas o dia que Jesus pegar. O dia que Jesus pegar. Você tem uma vida transformada. Você tem uma vida transformada. Do amanhecer ao anoitecer. É uma vida transformada. E os nossos filhos, a nossa família, o nosso cônjuge precisa testemunhar o Espírito Santo na nossa vida. Para de perder tempo brigando. Para de perder tempo criticando a igreja. Para de perder tempo reclamando, quando o Senhor te chamou para te dar poder e autoridade para glorificar aquele que vive, aquele que era, que é e que há de vir. Não perca a oportunidade de fazer isso. E no versículo 14 do capítulo 2, estou dando um nó na cabeça do pessoal da projeção, mas vocês vão conseguir. Sejam cheios do Espírito Santo aí atrás. Revelação. Capítulo 2, versículo 14.
Gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É mais ou menos Lagoinha Canoas. Uau! O que está acontecendo? Então Pedro se levantou e falou: calma, não tem ninguém bêbado, não tem ninguém louco. O que está acontecendo é cumprimento das Escrituras. As profecias estão se cumprindo. Então Pedro começou a falar, e é isso que hoje eu faço das palavras de Pedro as minhas palavras, porque a pregação da palavra de Deus é a verdade. É ela que me dá respaldo, é ela que me dá legalidade para falar quem Jesus é. Pedro começou a falar sobre Davi, Pedro começou a falar sobre profecias do Antigo Testamento. Mas Pedro também começou a falar que Jesus fazia maravilhas, fazia sinais, curava. E Pedro também começou a falar de um tempo vindouro, que seria a volta de Cristo. Então nesse momento, as pessoas começaram a ter as escamas dos olhos, a cegueira espiritual sendo curada, os ouvidos sendo curados, e passaram a ouvir e ver as coisas lá do alto. Deixa eu te dizer, o céu está rasgado, e o Senhor está derramando do seu Espírito, poder e autoridade, e é para quem quer, porque quem não quer não vai entender, quem não quer vai achar graça, vai dizer que não é para si, mas o Senhor está dizendo, é para todos, eu revisto vocês de poder e autoridade que vem dos céus, para discernir as trevas, se posicionarem como filhos da luz, e tudo que está em oculto sai para fora, porque a presença do Senhor é transformadora, ela revela o coração escuro, a depressão, a angústia, a mentira, a calúnia, e não há nada nessa terra que vai ficar obscuro e escondido debaixo dos céus, tudo será revelado. Você crê? Então diz glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Diz para a pessoa do teu lado: chega de ser surdo espiritual, chega de ser cego. Pode falar, fala com autoridade. Eu declaro sobre você visão espiritual, discernimento. Capítulo 2, versículo 31. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. Diz para o colega aí do lado, para o irmão, para o amigo, para o marido, para a esposa: você é testemunha de Cristo. Quando falar, fala de Cristo, mas fala com autoridade. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. A gente precisa ter uma convicção. Eu vejo, eu ouço meu Senhor. Para de duvidar quando o Senhor fala contigo. Começa a perguntar: Senhor, me confirma. Começa a ler a palavra: Senhor, me confirma na palavra. Eu não tomo decisões sem buscar o meu Senhor. Eu não tomo decisões importantes sem buscar o meu Senhor. É uma vida de oração. Muitas vezes a gente quer guerrear, quer libertar, expulsar demônio, fazer... Mas deixa eu te dizer, se você chegar e a presença do Senhor estiver em você, você não precisa nem repreender, os bichos saem tudo. Porque aonde há luz, as trevas se dissipam. Há um tempo da igreja em que nós precisaremos estar revestidos do Espírito Santo, com a palavra na ponta da língua. Não é eu acho, é está escrito. E nós precisamos declarar quem Jesus é. Eu vejo, eu ouço,
e eu testemunho Cristo por meio do Espírito Santo. E voltando um pouco no capítulo 2, no versículo 21, está escrito: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui a gente percebe que é simples. Você quer ser super poderoso? Começa a buscar o Senhor. Você se sente fraco, oprimido nesse mundo? Parece que a verdade está perdendo? É só engano seu. Porque o crente que ora e que jejua se fortalece. Não está sozinho e vive esses milagres todos os dias. Atos 2:37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então agora eu entendi que esse Jesus que está acontecendo toda essa loucurada é o Cristo, é o Messias. Então eu quero. Então eu recebo Ele como meu Senhor e meu Salvador. Então eles passaram a ficar famintos pela verdade. Agora imagina se os discípulos se calassem. Imagina se ninguém mais falasse sobre Jesus. Uma coisa muito interessante que acontece quando nós chegamos em Jerusalém, em Israel, é que mesmo nunca estando lá, nunca tinha ido, parece que a Bíblia ganha vida. Tu começa a sentir, poxa, aqui aconteceu tal coisa. Aqui é o portão onde apedrejaram Estevão. Aí tu chora, porque aquela palavra que você conhece ganha vida. Mas essa sensação de já ter estado lá acontece porque a palavra de Deus é viva. Esse livro é vivo, ele é poderoso. É por isso que o inferno tem tanto medo do que sai aqui de dentro. Porque é vida, é libertação, é cura, é salvação. Nós precisamos amar o que está escrito aqui. Porque o dia que nós não tivermos mais para ler, não pudermos mais ter acesso, será vivo dentro de nós. E nós permaneceremos sendo testemunhas do que aconteceu e do que está por vir. E eu quero convidar o louvor para passar. No livro de João, capítulo 8, versículo 31, versículo 32 diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos... Conhecereis a verdade vos... Se nós lermos a Bíblia, mas não vivermos ela, nós não seremos libertos. A gente precisa praticar mais o eu errei, o eu me arrependo, o me perdoa, o eu estou errado, o sinto muito, o eu não farei mais, o eu preciso de ajuda. Sabe por quê? Porque há um tempo em que nós, ou melhor, não há mais tempo para sermos orgulhosos. Há um tempo em que nós precisamos colocar um coração compungido e perguntar: Senhor, e agora o que eu faço? Porque se Tu és o meu Senhor, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais as drogas. Eu não quero mais me sentir preso. Chega de uma vida de mentira, aonde eu conto quem eu sou, mas de fato eu não vivo. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu me arrependo. A palavra de Deus diz que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, quem adora em espírito e em verdade. Tem muita gente que canta música cristã, mas o Senhor está procurando corações que o adorem de verdade. Você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui. É um louvor que flui dos meus lábios, porque é a manifestação do Espírito Santo. Eu não quero ficar cantando músicas. Eu quero que seja viva, eu quero viver, experienciar. Para de deixar o diabo achar brecha na tua vida.
bobagem. Tu te corrompe por bobagem. Às vezes tem relacionamentos que nos impelem a ser fofoqueiros. Se a gente não domina nem a nossa língua, quanto mais os nossos pensamentos. Mas há um tempo que o Senhor está buscando verdadeiros adoradores, que vivam a verdade, que busquem santidade, que vivam arrependimento e que testemunhem a glória de Deus. Quero te convidar a se colocar de pé. Hoje é tempo de nós buscarmos esse Espírito Santo, cheio de poder e de autoridade. Nós precisamos abrir o nosso coração para isso. Em Atos 2, 38, 41, diz: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é promessa, para vós outros é a promessa, e para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Eu não sei se você viu nas redes sociais, mas há um tempo atrás, uma criança na Lagoinha Niterói foi batizada com o Espírito Santo. Vocês viram? Quem viu, levanta a mão aí, a banda para mim, por favor. Amém. Aquele menino gritava e ele dizia: Jesus veio para todos. Ele ama a todos. Você sabe o quanto isso é poderoso? Ele ama a todos. O nosso Senhor não desistiu de ti. Pode pai, pode mãe desistir, mas o nosso Deus não desiste. O nosso Senhor não desiste. Ele veio para todos. Aquela criança gritava: Ele ama a todos. Ele vem de cavalo branco. Aquela criança teve uma revelação através do Espírito Santo do que está por vir. Mas não só isso. Aquela criança recebeu o amor de Deus, porque ele podia sentir que era para todos. Todos, 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 todos. O pecado não faz parte de você. Abre mão do pecado. Há uns anos atrás, no culto de jovens, uma pessoa nos perguntou: pastor, fulano vai te ceiar, está em pecado, não pode ceiar. E o pastor Sinésio falou: essa pessoa não vai deixar de ceiar, ela vai deixar de pecar. Essa pessoa, ela não é afastada da mesa, ela é convidada a ser transformada. É por isso que a palavra de Deus é a verdade. E a verdade é que o nosso Senhor te ama. Que o nosso Senhor é amor, é transformação, é libertação no teu casamento, é cura na tua família, é cura no teu corpo, é cura na tua mente, é libertação dos teus vícios, é libertação das tuas dores, é libertação do teu passado, é libertação das tuas mágoas, é libertação de todo sofrimento que tu foi submetido na tua infância. E é curado, 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 porque existe um amor maior, existe um amor maior, e esse amor nos submerge na sua graça. E basta tão somente dizer: eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Eu quero, essa palavra é para mim. Esse Senhor é meu, esse Deus é meu. Grandioso tu és, Jesus.